Olá, estudante do 7º ano do ensino fundamental. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Como você tem acompanhado, ao longo das nossas aulas aqui pela TV, estamos no 7º ano estudando sobre o nosso país, o Brasil. E na aula de hoje, a gente vai pensar um pouquinho sobre consumo e meio ambiente, pensando o papel do Brasil nesse espaço e o relacionando com outros países do mundo. E na aula de hoje, então, juntos, qual é a nossa intenção? A intenção é que juntos a gente consiga compreender as dinâmicas de produção e circulação de mercadorias e sua relação com o consumo em massa e a geração de lixo. Então, a gente vai pensar um pouco sobre essa cadeia produtiva de produção de mercadorias, a circulação disso dentro do Brasil e não só dentro do Brasil, enfim, estamos num mundo que é globalizado. E vamos pensar o que isso acarreta na geração, por exemplo, desses resíduos sólidos. Nós vamos analisar também como o nosso modo de vida, ou seja, como os nossos hábitos interferem mais ou menos nessa degradação ou nessa conservação do nosso ambiente, do nosso planeta e aí pensando o nosso território brasileiro. Então, para a gente começar, você já parou para pensar de onde vem e para onde vai tudo o que a gente consome? E aí, desde o pão que a gente busca lá pela manhã na padaria, até o celular que a gente utiliza, até as nossas roupas, o caderno que a gente escreve lá na escola, na matéria de geografia, de ciências, de onde vêm esses produtos e para onde esses produtos vão quando eles para nós já não servem mais. E aí eu te apresento a cadeia produtiva. A gente chama de cadeia produtiva esse processo, esses estágios que vão desde a extração da matéria-prima para a geração de um determinado produto até o seu descarte e o seu tratamento. Então, quando a gente fala de um determinado produto, vamos dar o exemplo do papel, o seu caderno. A gente precisa da matéria-prima para ser produzido aquele caderno. E a matéria-prima principal, a gente não vai pensar lá se o caderno é de arame ou não, mas vamos pensar na folha em si, a gente está dizendo da celulose. Então, é preciso que na natureza existam árvores. Hoje em dia, geralmente, florestas plantadas. Geralmente, a gente faz uso aí para a produção de papel, da madeira e da celulose vinda das árvores de eucalipto. Essa celulose foi extraída, veio para uma indústria para ser beneficiada, ou seja, para ser transformada nessa folha branquinha, pautada, que a gente consegue fazer os registros dos nossos conhecimentos. Depois que esse caderno está pronto, isso precisa ser embalado e precisa ser encaminhado para a distribuição. Essa distribuição, a gente precisa pensar que vai ter o transporte da extração para a produção, o transporte da produção para a distribuição, até chegar na papelaria, naquele armarinho lá do nosso bairro, que vai fazer a comercialização desse caderno. Vamos até esse comércio e fazemos a aquisição do caderno. Levamos para casa, levamos para a escola durante um ano e aí vale a pena pensar que é muito importante a gente aproveitar bem esse caderno. Eu sei que às vezes se torna uma coisa instigante fazer as bolinhas com a folha do caderno, mas a gente precisa pensar que por menor que seja a nossa ação, ela é uma ação que contribui com o ambiente se a gente dá conta de fazer um melhor uso e conseguir não gerar desperdício, por exemplo, quando a gente pensa esse caderno. E depois de um ano, você guarda esse caderno?
você descarta esse caderno? E aí, pensando qualquer outro produto do nosso cotidiano, isso vai ser, destinado aí para passar lá o caminhão de lixo que passa nas nossas casas, e isso vai ser levado. E será que na nossa cidade há tratamento adequado para tudo isso que a gente consumiu e aí o caderno está entre esses elementos e a gente descartou? Como é que a natureza recebe tudo que a gente não faz uso mais? E como é que essa extração, a necessidade de ir lá, extrair novamente para gerar novos bens, qual é o desequilíbrio, o que essa natureza sofre quando a gente precisa intensificar a extração? E aí pode ser a extração de petróleo, pode ser a extração de minério, pode ser a retirada de uma floresta para ampliar o cultivo do milho, da soja ou a criação do gado. Pode ser uma série de coisas. Então a gente precisa ficar atento, porque somos nós que mantemos essa cadeia produtiva. Então, cabe a mim e a você agirmos com responsabilidade para que a degradação ambiental seja menor. E aí, você deve estar se perguntando, a produção e o consumo, elas acontecem da mesma forma em qualquer lugar do mundo? E aí, eu trouxe um gráfico que a gente chama de infográfico, porque ele é um mapa, mas ele não tem aquelas características cartográficas para a gente conseguir caracterizá-lo simplesmente como um mapa. Então, aqui a gente tem um infográfico, ou seja, a informação que é mapeada, mas ela é apresentada no mapa mundi, mas também em um gráfico. E esse infográfico, ele traz abundância traz consequências. Então, o título do infográfico, já faz a gente refletir. Abundância traz consequências. E, de repente, ele traz uma outra frase. Países mais ricos respondem por quase a metade do lixo produzido no mundo. E aí você vai observar que esses países mais ricos, do qual o infográfico está abordando, eles são esses destacados em vermelho no nosso mapa. E eles coincidem com os países desenvolvidos aí, os que são caracterizados como com maior grau de desenvolvimento tecnológico e, por isso, com maior condição financeira. Então, a gente tem a Oceania, a gente tem a Nova Zelândia, a gente tem alguns dos países da Europa, o leste europeu menos, mas o oeste da Europa e todos. Na América, temos os Estados Unidos, o Canadá. E temos a Guiana aí, que deve estar chamando a sua atenção, esse pontinho vermelho, na América do Sul. E aí, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que as nações mais desenvolvidas, elas acabam utilizando a natureza e consumindo além do que verdadeiramente necessitam. E isso faz com que a gente tenha esse título, A abundância traz consequências. Será que de verdade a gente precisa sempre estar com, por exemplo, o celular da última moda, a roupa da última moda? Será que de verdade a gente precisa de muitos pares de sapato tendo apenas 2 pés? E aí são coisas que a gente precisa refletir. Quando a gente pensa os outros países do mundo, a gente tem lá a Mongólia, China e os países do Sudeste asiático aí, também com um grande potencial de geração de lixo. A gente precisa pensar que a China, ela se desponta como esse país, inclusive, que produz esse monte de coisa que a gente acaba consumindo sem saber direito para fazer o quê. E aí, a gente vai observar no mapa alguns países e algumas regiões, e aí eu chamo a sua atenção para o continente africano, onde esse consumo ainda é menor. E esse consumo é menor tanto pelo modo de vida daquela população, que ainda a gente tem muitos povos tradicionais, quanto também por essa desigualdade. Ou seja, a gente tem alguns países onde a população não tem capital para consumir esse tanto de bem que lhe é apresentado.
Então, guarda essa ideia de que a abundância acaba trazendo consequências. E você deve estar se perguntando, e no Brasil? Como é que fica essa destinação de tudo que nós brasileiros produzimos enquanto resíduos? Aqui tem duas informações. A primeira diz sobre o total de produção de resíduos sólidos urbanos. Então, por dia, são recolhidas 215 mil toneladas. E aí, lembrando que a gente tem um país com urbanização muito elevada, 80% da nossa população reside nas cidades, vai acabar justificando esse grande volume de lixo, que eu e você podemos contribuir para reduzir. Porque é possível fazer atitudes pequenas e fazer com que, por exemplo, da nossa casa, o descarte de lixo seja menor. Se a gente pensa o lixo orgânico, se você mora, por exemplo, numa residência onde existe quintal, é possível fazer a compostagem? Ou seja, transformar esses restos, casca de fruta, de legumes, em matéria orgânica, em algum adubo para, de repente, plantar uma horta. Então, existem possibilidades. Mas você também pode recusar, de repente, aquele excesso de embalagens que a gente sempre recebe. Então, é possível que, enquanto cidadãos, a gente consiga contribuir para que reduza essa geração de lixo no nosso país. E aqui tem por região, então, a coleta de lixo. E aí, esses dados elevados, próximos a 100%, pode te trazer uma ideia de que está resolvido o problema do descarte dos resíduos sólidos no Brasil. E eu queria chamar a sua atenção, embora em todas as regiões a gente tenha mais de 80% do lixo coletado por essa prefeitura desse município, esse lixo ele não é levado, por exemplo, para uma reciclagem. No Brasil, só 20% de todo o lixo que a gente produz, ele vai para a coleta seletiva e ele consegue ser reciclado. E aí eu te convido a olhar aí na sua cidade se há aqueles espaços de coleta seletiva. Vale a pena fazer a separação e fazer o descarte devido desses produtos, porque isso vai contribuir, inclusive, com o equilíbrio ambiental do país como um todo, porque a gente sabe que o lixo, ao ser depositado no solo, se esse espaço não for controlado, ou seja, se a gente não impermeabilizar esse solo, o apodrecimento do que nesse lixo consegue ser decomposto faz com que ocorra a geração de um produto que a gente chama o chorume. Ele, quando infiltra no solo, ele pode contaminar os nossos lençóis freáticos. E lembrando que a gente está num planeta que é uma teoria de Gaia, É um planeta vivo onde os ciclos, eles se conectam. Então, a gente pode ter, por exemplo, o problema de abastecimento em função de um descarte indevido do resíduo sólido. E que outras atividades econômicas, será que é só a nossa relação de consumo de produção e consumo que faz com que gere desequilíbrio? Existem outras atividades que fazem com que o planeta entre em desequilíbrio? E aí eu trouxe algumas. Elas estão associadas à cadeia produtiva, A gente está sempre pensando em extração, beneficiamento lá, que é a transformação, a distribuição, o consumo e o descarte. Mas aqui eu trouxe para chamar a sua atenção alguns problemas ocasionados pela agropecuária. E aqui eu estou dizendo da agropecuária bovina. Então, quando a gente pensa as nossas fazendas de criação de gado, a gente tem um custo ambiental para garantir, então, aquele bom churrasco, que a gente não vai negar que, para aqueles que não são veganos nem vegetarianos, é uma bela pedida. Mas a gente precisa pensar que as pastagens, então eu preciso de áreas para a produção, então, para o cultivo de uma espécie de capim,
para tratar desse gado. Esse gado ele pisoteia esse solo. Então a infiltração nessa região ela pode diminuir. A infiltração da água da chuva. Logo, essa compactação reduz o volume de água que chega naquele lençol freático, que lá na frente vai brotar como um determinado córrego. Então, a gente tem muitos problemas associados às nossas atividades econômicas. E aí é uma ideia curiosa, e vocês já devem ter ouvido falar, sem contar que o rebanho bovino, ele também contribui com o efeito estufa, né? Na verdade, com o aquecimento global, porque os gases, então, liberados pelo gado, ele emite o CO2 aí. O uso intensivo de agrotóxicos. Então, quando a gente precisa plantar em grande escala, se vier uma determinada praga, como a gente viu lá, por exemplo, a nuvem de gafanhotos, se aquela praga chega numa propriedade que a gente tem um único produto, a gente acaba perdendo aquela lavoura inteira. Então, é preciso fazer uso de agrotóxicos. E qual seria uma saída para a redução dos agrotóxicos? A gente ouve muito falar de agroecologia, que é essa forma de fazer um plantio diversificado. A gente chama de um plantio em consórcio. No mesmo espaço, eu consigo, por exemplo, plantar milho e feijão. O milho, ele vira uma espécie de um arbusto, né? Ele vai ter aí uns 1 metro e meio. O feijão, ele tem essa característica de ser uma trepadeira. Então, é possível plantar em consórcio, produzindo aí a agroecologia. De repente, se vem uma praga, essa praga, às vezes, ela é específica do milho e não vai atingir o feijão. É possível, mas aí qual é a contrapartida? A dificuldade, então, é na hora da colheita. Então, essa questão do uso de agrotóxico é possível reduzir? Sim, é possível. O desmatamento é um problema corriqueiro na história da humanidade, porque ele acaba dando lugar ou à prática da agropecuária, agricultura e pecuária, ou à expansão das nossas cidades. Aqui, agora é com você. Observa essa charge, e aí eu tenho um sujeito sentado na frente da televisão. Existe uma propaganda que o convida a fazer uma escolha. E parece que ele faz essa escolha corriqueiramente, né? Legal, preciso comprar um celular novo, de um novo celular. Então, qual que é o hábito que essa imagem nos representa, né? Ela está nos descrevendo um sujeito que é extremamente consumista. A gente pode dizer que ele é um sujeito que quer estar na moda. E quais são as consequências disso? As consequências são imensas para ele, porque ele é parte desse ambiente que ele vive. Porque quando ele consome, ele está consumindo a natureza da qual ele é parte. E aí depois a gente acaba colhendo os frutos desses grandes desequilíbrios ambientais, que se expressam no clima, né, nessa variedade climática que vem acontecendo, que acaba gerando chuvas, que acaba gerando enchentes. E aí, eu te convido a ter atitudes que reduzam esses impactos. Aqui eu trouxe uma matéria que diz sobre a produção de plástico no mundo. Produzimos 822 mil torres Eiffel, né, de plástico desde 1950. Então, imagina a quantidade de plástico que produzimos. E gostaria de te lembrar que plástico é derivado do petróleo. Para sua produção, há emissão de CO2. E aqui, então, tem os 6 R's. Recuse, repense, reutilize, recicle, reduza e recupere. Busque sempre recusar. Se não for possível recusar, busque cumprir os outros R's. E na aula de hoje, a gente percebeu que boa parte da população mundial consome, e brasileira, consome mais do que precisa verdadeiramente para a sua sobrevivência. Então, pense sempre os seus hábitos de consumo.
Os hábitos de consumo de uma população determinam a intervenção que vai ser preciso fazer na natureza. Quanto mais consumimos, mais extraímos, mais desequilíbrio geramos. E somos corresponsáveis. Eu e você somos responsáveis pela conservação dessa natureza. E aqui fica uma reflexão. Qual é a pegada que você está deixando no Brasil e no mundo? Até a próxima aula!